Pessoal, esse aqui é o nosso quarto vídeo de leitura e comentário da Base Nacional Comum Curricular. Lembrando que são leituras e comentários só. É um vídeo mais natural, com pouca edição, onde você vai encontrar ali um apoio para ler a Base Nacional Comum Curricular se ela estiver em seu edital de concurso. Se você estiver procurando uma explicação mais sintética da base, nós temos vídeos aí indicando, provavelmente abaixo do meu, vários vídeos que poderão te auxiliar nisso. Aqui nós vamos tratar de palavra por palavra, letra por letra da Base Nacional Comum Curricular. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Então aqui nós estamos dando continuidade à transição da educação infantil para o ensino fundamental. Nós vamos começar o estudo. A transição entre essas duas etapas da educação básica requer muita atenção para que haja equilíbrio entre as mudanças introduzidas, garantindo a integração e a continuidade do processo de ensino e aprendizagem das crianças. Então aqui nós temos a importância dessa transição. Respeitando suas singularidades e as diferentes relações que elas estabelecem com os conhecimentos, assim como a natureza das mediações de cada etapa. Então nós temos que respeitar isso tudo, tornando necessário estabelecer estratégias de acolhimento, adaptação, tanto para as crianças quanto para os docentes, de modo que a nova etapa se construa com base no que a criança sabe e o que é capaz de fazer em perspectiva de continuidade de seu percurso educativo. Então essa é a importância e como que nós devemos fazer a introdução. Para isso, as informações contidas em relatórios, portfólios e outros registros, lembram que essa é a forma que na educação infantil a gente faz, entre aspas, uma avaliação do processo, que não tem nenhum critério ali de retenção, classificação, de desenvolvimento ou não desenvolvimento, simplesmente relata o que ele fez, os portfólios, as fotos, tudo aquilo que foi construído. E outros procedimentos que evidenciam o processo vivenciados pela criança ao longo de sua trajetória na educação infantil podem contribuir para a compreensão da história de vida escolar de cada aluno no ensino fundamental. Conversas ou visitas e trocas de materiais entre professores das escolas de educação infantil e ensino fundamental. Então tudo isso é importante, inclusive que os professores possam dialogar. Anos iniciais também são importantes para facilitar a inserção das crianças nessa nova etapa da vida escolar, evidentemente. É ali que ela vai criar as bases para o ensino fundamental. Além disso, para que as crianças superem com sucesso os desafios da transição, então que nós estamos considerando que há um desafio nessa transição, é indispensável um equilíbrio entre as mudanças introduzidas, a continuidade das aprendizagens e o acolhimento afetivo, de modo que a nova etapa construa com base no que os educandos sabem e são capazes de fazer, evitando a fragmentação e descontinuidade do trabalho pedagógico. Então ali nós vamos ter uma continuidade do trabalho pedagógico, essa transição ela vai ser a mais suave possível, o nosso aluno vai evitar esse sofrimento, vai conseguir resolver esse desafio e evitando essa fragmentação. Nessa direção, considerando os direitos e os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, apresenta-se síntese das aprendizagens esperadas para cada campo de experiências. Essa síntese deve ser compreendida como elemento balizador e indicativo de objetivos a serem explorados em todo o segmento da educação infantil que serão ampliados e aprofundados no ensino fundamental e não como condição ou pré-requisito para o acesso ao ensino fundamental, uma vez que não existe esse tipo de avaliação excludente na educação infantil. Ela simplesmente cria os pré-requisitos para o ensino fundamental, para que o aluno consiga acessar o ensino fundamental. Então nós temos aqui a síntese das aprendizagens. Então aqui nós temos as habilidades e aqui nós temos uma síntese. Nós já lemos, vocês viram o tamanho desse texto, como que nós fizemos a nossa avaliação, e aqui agora nós vamos só ter uma síntese, como se fosse um pequeno resumo. Eu, o outro e nós. Respeitar e expressar sentimentos e emoções,
atuar em grupo e demonstrar interesse em conduzir novas relações, respeitando a diversidade e solidarizando-se com os outros, conhecer e respeitar regras de convívio social, manifestando respeito pelo outro. Então aqui é a relação dele com o outro e nós, na comunidade. Corpo, gestos e movimentos. Reconhecer a importância de ações e situações do cotidiano que contribuam para o cuidado de sua saúde e a manutenção dos ambientes saudáveis. Apresentar autonomia nas práticas de higiene, de alimentação, vestir-se e no cuidado com o seu bem-estar, valorizando o próprio corpo. Valorizando o próprio corpo. Vocês viram tanto que hoje é importante o sentimento de autoestima, né? Quando nós estávamos trabalhando ali, sem ser resumido como agora, os direitos de aprendizagem de cada educando. Utilizar o corpo intencionalmente como a criatividade, controle e adequação. Intencionalmente com criatividade, controle e adequação. Então ele tem que usar o seu corpo com intencionalidade, com criatividade, controle e adequação. Como? O corpo como um instrumento de interação com o outro e com o meio. Corpo, gestos e movimentos. Coordenar suas habilidades manuais. Traços, sons, cores e formas, que é a nossa outra forma, né? Outra habilidade. Traços, sons, cores e formas. Traços, sons, cores e formas. Discriminar os diferentes tipos de sons e ritmos e interagir com a música. Então ele tem que saber diferenciar, discriminar as diferentes músicas, os sons, os ritmos. Isso é importante, é uma educação sonora do corpo, né? Ajuda na coordenação motora. Tudo isso percebendo-a como forma de expressão individual e coletiva. Expressar por meio das artes visuais, utilizando diferentes materiais. Relacionar-se com outros empregos, gestos, palavras, brincadeiras, jogos, imitações, observações e expressões corporais. Então aqui tudo relacionado a traços, cores e formas. Vamos passar. Aí nós continuamos aqui a nossa síntese. Escutar, falar, pensamento e imaginação. Expressar ideias, desejos, sentimentos em distintas situações de interação com diferentes meios. Então ele vai conseguir se expressar de uma maneira, né, aceitável com os diferentes meios. Argumentar, relatar fatos oralmente em sequência temporal. Causa, organizando e adequando sua fala ao contexto que é produzida. Ouvir, compreender, cantar, recordar e criar narrativas. Conhecer diferentes gêneros e portadores textuais, demonstrando compreensão da função social da escrita e reconhecendo a leitura como fonte de prazer e informação. Nós falamos muito disso aqui quando estávamos trabalhando toda essa habilidade. A leitura, os contos, né? O mundo da escrita passa a ser algo prazeroso para esse indivíduo e não simples tarefa monótona e chata, né? Como nossos educandos atuais enxergam a leitura. Espaços, tempos, qualidades e relações e transformações. Identificar, nomear adequadamente, comparar propriedades dos objetos, estabelecendo relações entre eles. Interagir com o meio ambiente e com os fenômenos naturais ou artificiais, demonstrando curiosidade e cuidado com relação a eles. Então aqui eles vão interagir com o meio ambiente, demonstrando cuidado e curiosidade. Utilizar vocábulo relativo às noções de grandeza, maior, menor, igual. Então ele tem que saber utilizar esses conceitos. O espaço, dentro e fora. Medidas, comprido, curto, grosso e fino. São conceitos bem complexos para a criança da educação infantil. Não é verdade? Ensinar isso é muito difícil.
como meio de comunicação e suas experiências, utilizar unidades de medidas, noite e dia, dias, semanas, meses, ano, e noções de tempo, presente, passado, futuro, antes, agora e depois, para responder às necessidades de questões do cotidiano. Identificar, registrar quantidades por meio de diferentes formas de representação. Contagens, desenhos, símbolos, escritas, números, organização, gráficos básicos e etc. Então ele tem que saber contar, né? É bem isso. Passando para a próxima página. Opa, branquinho, já está acabando, vai chegar lá no outro. 4. A etapa do ensino fundamental. Então aqui nós concluímos a educação infantil. Ela tem as suas características, as suas necessidades, vale a pena rever o vídeo, reler a Base Nacional Comum Curricular para ele, e a gente vai entrar no ensino fundamental no contexto da educação básica. A educação infantil tem sua importância e o ensino fundamental também tem a sua importância. Lembrando que a educação infantil, ela cria as bases para o ensino fundamental. O ensino fundamental, com 9 anos de duração, então veja, 9 anos de duração, é a etapa mais longa da educação básica, atendendo estudantes de 6 até os 14. Há, portanto, crianças e adolescentes que ao longo desse período passam por uma série de mudanças relacionadas aos aspectos físicos, cognitivos, afetivos, sociais, emocionais, entre outros, né? Lógico, se um aluno sai de 6, vai chegar aos 14, vai mudar completamente. Como já indicava as diretrizes nacionais para o ensino fundamental de 9 anos. Aí tem lá a resolução do NCE. Essas mudanças impõem desafios à elaboração de currículos para essa etapa de escolarização, de modo a superar as rupturas que ocorrem na passagem, não somente entre as etapas da educação básica, mas também entre as duas fases do ensino fundamental, anos iniciais e anos finais, anos iniciais e anos finais. A Base Nacional Comum Curricular do ensino fundamental, anos iniciais, ao valorizar as situações lúdicas de aprendizagem, aponta para a necessária articulação com as experiências vivenciadas na educação infantil. Tal articulação precisa prever tanto a progressiva sistematização dessas experiências quanto o desenvolvimento pelos alunos de formas e relações. Então aqui nós vamos tratar da articulação das vivências que os alunos adquiriram lá no ensino fundamental, como também de novas relações. Então a gente vai relacionar o novo e o que ele estudou lá no ensino infantil, educação infantil, e agora com o ensino fundamental. Com o mundo, novas possibilidades de ler, formular hipóteses sobre o fenômeno, testá-las, refutá-las, elaborar conclusões em atitudes ativas na construção de conhecimento. Nesse período da vida, educação básica, ensino fundamental, de 9 anos, de 6 a 14, as crianças estão vivendo mudanças importantes em seu processo de desenvolvimento que repercutem em suas relações consigo mesmas. Evidentemente, há mudanças profundas com outros e com o mundo. Como destaca a DCN, a maior desenvoltura e a maior autonomia. Nos movimentos, deslocamentos, ampliam suas interações com o espaço, as relações com múltiplas linguagens, incluindo o uso social da escrita, da matemática, permite a participação no mundo letrado, na construção de novas aprendizagens, na escola e para além dela. Então aqui é a importância dessa etapa, né? Ele vai abrir o mundo letrado para o aluno vai passar a vivenciar relações do mundo da escrita, tanto da linguagem escrita quanto da linguagem matemática. A afirmação de sua identidade em relação ao coletivo, no qual se inserem, resulta em formas mais ativas de se relacionarem com o coletivo e com as normas que regem as relações entre as pessoas dentro e fora da escola, pelo reconhecimento de suas potencialidades e pelo acolhimento de pela valorização das diferenças. Ampliam-se também as experiências para o desenvolvimento da oralidade, do processo de
percepção, compreensão e representação dos elementos importantes para a apropriação do sistema de escrita alfabética e de outros sistemas de representação como os signos matemáticos, os registros artísticos, midiáticos, científicos e as formas de representação do tempo e do espaço. Os alunos se deparam com uma variedade de situações que envolvem conceitos e fazeres científicos, desenvolvendo observações, análises, argumentações e potencializando descobertas. Então aqui nós estamos descrevendo que serão as ações, né, desses alunos e o que eles vão acabar de uma forma ou de outra adquirindo durante esse processo. As experiências das crianças em contexto familiar, social e cultural, suas memórias, seu pertencimento a um grupo e a sua interação com as diversas tecnologias da informação e comunicação são fontes que estimulam sua curiosidade e formulação de perguntas. O indivíduo ao pensamento criativo, lógico e crítico por meio de construção e do fortalecimento de capacidade de fazer, perguntar, de avaliar respostas, de argumentar, de interagir com diversas produções culturais, de fazer uso de tecnologias de informação e comunicação, possibilita ao aluno ampliar sua compreensão de si mesmo e do mundo natural e social, das relações dos seres humanos entre si e com a natureza. Então veja que aqui nós temos a relação das experiências que os nossos alunos trazem para aquilo que eles podem alcançar em sua relação com o mundo natural e social. Eles vão interagir, tem vários verbos aí, né? Argumentar, enfim. As características dessa faixa etária demandam um trabalho no ambiente escolar que se organiza em torno dos interesses manifestados pela criança. Então, a organização escolar ela vai estar alinhada aos interesses ditos e apresentados pelas nossas crianças e adolescentes, né? Progressivamente ampliar esta compreensão, o que dá pela mobilização das operações cognitivas cada vez mais complexas e pela sensibilidade de aprender o mundo e expressar sobre ele. Nos 2 primeiros anos do ensino fundamental, a ação pedagógica deve ter como foco a alfabetização. Nos 2 primeiros anos, 6 e 7 anos, a fim de garantir, isso aqui é importante, hein? Eu vejo uma questão sobre isso, hein? Importante, porque agora há uma mudança, né? No tempo que o aluno deve ser alfabetizado, a ação pedagógica deve ter foco em alfabetização nos 2 primeiros anos do ensino fundamental, 6 e 7 anos, a fim de garantir amplas oportunidades para que os alunos se aprimorem do sistema de escrita alfabética e do modo articulado ao desenvolvimento de outras habilidades de leitura e de escrita e ao seu desenvolvimento em práticas diversificadas de letramento, como aponta o parecer 11 aqui de 2010 da CNE. Os conceitos dos diversos componentes curriculares, ao descortinarem às crianças conhecimentos do mundo por meio de novos olhares, lhes oferecem oportunidades de exercitar a leitura, a escrita de modo mais significativo. Então isso aqui é uma mudança importante. São os 2 primeiros anos do ensino fundamental que o aluno deve passar pelo processo de ensino de leitura, tanto da língua portuguesa, que é a nossa língua oficial, quanto da matemática. E da escrita também, né? Ler e escrever. Ao longo do ensino fundamental, os anos iniciais, a progressão do conhecimento ocorre pela consolidação das aprendizagens anteriores e pela ampliação das práticas. Nós já lemos isso. De linguagens e da experiência estética, mais uma vez, e intelectual das crianças, considerando tanto seus interesses e suas expectativas quanto o que ainda precisam aprender. Amplia-se a autonomia intelectual, a compreensão de normas e os interesses pela vida social, o que lhe possibilita lidar com um sistema mais amplo que diz respeito às relações dos sujeitos entre si, com a natureza, com a história, com a cultura,
com a tecnologia e com o ambiente. Então aqui, os anos iniciais têm que permitir que o aluno faça isso, que ele amplie tudo isso aqui que foi dito. Os sistemas mais amplos de respeito às relações sujeito, natureza, enfim, cultura. Além desses aspectos relativos à aprendizagem e ao desenvolvimento na elaboração dos currículos e da proposta pedagógica, devem ainda ser consideradas medidas para assegurar aos alunos um percurso contínuo de aprendizagem entre as duas fases do ensino fundamental. Então, um percurso contínuo de aprendizagem entre as duas fases do ensino fundamental, os anos iniciais e os anos finais, de modo a promover uma maior integração entre elas, desfragmentar, não é verdade? Afinal, essa transição se caracteriza por mudanças pedagógicas na estrutura educacional, decorrentes principalmente da diferenciação dos componentes curriculares. Então, até as fases iniciais, nós vamos ter uma organização curricular, né, dos componentes curriculares, e nos anos finais, uma outra. Nós conhecemos bem, né? Os professores de sexto ao nono ano vão ter cada um para um componente e normalmente nos anos iniciais do ensino fundamental nós temos uma professora regente. Algumas vezes temos aí professoras R, né? Que são as professoras que trabalham em determinados segmentos ou matérias, mas isso não é geral em todo o Brasil, não. Normalmente há ali somente uma professora para lecionar todos os conteúdos. Como bem destaca o parecer CNE 11 de 2010, os alunos, ao mudarem do professor generalista dos anos iniciais para o professor especialistas dos diferentes componentes curriculares, costumam se ressentir diante de muitas exigências que têm que atender, feitas pelo grande número de docentes dos anos finais. Então é uma mudança complicado para o nosso aluno, né? Realizar as necessárias adaptações e articulações tanto para o quinto quanto para o sexto ano para apoiar os alunos nesse processo de transição pode evitar ruptura no processo de aprendizagem, garantindo-lhes maiores condições de sucesso. Então a gente tem que evitar a ruptura nesse processo, uma vez que ele vai sofrer, né? Como aqui o próprio parecer diz. Sair do generalista para o especialista, isso pode criar ali uma dificuldade e muitas vezes isso realmente cria. Eu sou professor do sexto ano e eu sei o tanto que é difícil para os nossos alunos se adequarem, se habituarem com essa nova realidade. Ao longo do ensino fundamental, anos finais, os estudantes se deparam com desafios de maior complexidade, sobretudo devido à necessidade de se apropriarem de diferentes lógicas de organização dos conhecimentos relacionados às áreas, tendo em vista a maior especialização. É importante, nos vários componentes curriculares, retomar, ressignificar as aprendizagens do ensino fundamental anos iniciais no contexto das diferentes áreas. Então, eles vão se deparar com conceitos de maior complexidade, muito pela especialização dos docentes, né, e pelos conteúdos que serão ali apresentados. Mas isso também não pode deixar de lado o que eles aprenderam nos anos iniciais. Deve-se ressignificar e retomar esses conceitos, visando ao aprofundamento e ampliação dos repertórios dos alunos. Nesse sentido, também é importante fortalecer a autonomia desses docentes, oferecendo-lhes condições e ferramentas para acessar e interagir criticamente com os diferentes conhecimentos e fontes de informação. Os estudantes dessa fase inserem-se em uma faixa etária que corresponde à transição entre infância e adolescente. Porque os nossos alunos estão entre a transição entre a infância e a adolescência, marcada por intensas mudanças decorrentes das transições biológicas. Nós conhecemos psicológicas, sociais, emocionais. Isso mudam por completo. Nesse período de vida, como bem aponta o parecer, ampliam-se os vínculos sociais e laços afetivos, as possibilidades intelectuais e as capacidades de raciocínio mais abstrato. Então, ele vai ter capacidades de raciocínio mais abstrato, aumento das possibilidades intelectuais, vai ali mudar, os seus vínculos afetivos
e sociais, os estudantes tornam-se mais capazes de ver e avaliar os fatos pelo ponto de vista do outro, exercendo a capacidade de descentração importante na construção de autonomia e na aquisição de valores morais e éticos. Então aqui nós temos um aluno bem diferenciado. As mudanças próprias dessa fase implicam na compreensão do adolescente como sujeito em desenvolvimento com singularidades e formações identitárias, culturais próprias, que demandam práticas escolares diferenciadas. Capazes de contemplar suas necessidades e diferentes modos de inserção social, conforme reconhecem o DCN, é frequente nessa etapa. Nós vamos ler um pedacinho, mas o que é importante aqui, nós temos uma fase da vida que implica na compreensão da adolescência como sujeito em desenvolvimento, com singularidades e formações identitárias e culturais próprias. A gente não pode tentar colocá-los todos no mesmo balaio, né? Muito pelo contrário, cada educando vai ter ali uma forma de ver o mundo, uma cultura, hábitos que trazem de casa, estrutura socioeconômica, enfim, serão alunos bem diferentes. Observar forte adesão aos padrões de comportamento dos jovens na mesma idade, o que é evidenciado pela forma de se vestir e também pela linguagem utilizada por eles. Por isso requer dos educadores maior disposição para entender e dialogar com as formas próprias de expressão das culturas juvenis, cujos traços são mais visíveis, sobretudo nas áreas urbanas densamente povoadas. Então, aqui vai só reafirmar o que já havia sido dito, né? Exemplificando. Há que se considerar ainda que a cultura digital tem promovido mudanças sociais significativas nas sociedades contemporâneas. Isso é muito real. A cultura digital, as redes sociais, a internet, o celular, tem mudado completamente as nossas sociedades. Em decorrência do avanço e da multiplicação de tecnologias de informação e comunicação e do crescente acesso a elas, pela maior disponibilidade de computadores, telefones, tablets, afins, os estudantes estão dinamicamente inseridos nessa cultura. Real. Muito mesmo. Não somente como consumidores, os jovens têm se engajado cada vez mais como protagonistas da cultura digital, envolvendo-se diretamente em novas formas de inserção multididática e multimodal e de atuação social em rede que se realizam de modo cada vez mais ágil, ou seja, eles estão construindo a cultura. Essa é uma cultura própria deles, construída por eles. Há um engajamento ali social. Por sua vez, essa cultura também apresenta forte apelo emocional e induz ao imediatismo. Verdade, tudo é agora, é tudo muito rápido, de respostas, e à enfermidade efemeridade das informações, privilegiando análises superficiais e uso de imagens, formas de expressão mais sintéticas, diferentes dos modos de dizer e argumentar característicos da vida escolar. Então aqui nós temos uma diferença entre a vida escolar e nós temos uma diferença entre a vida, que eles levam no mundo digital. Isso é muito real. Todo esse quadro impõe à escola desafios ao cumprimento de seu papel em relação à formação de novas gerações. Então aqui nós temos um grande desafio. É importante que a instituição escolar preserve seu compromisso de estimular a reflexão e a análise profunda e contribua para o desenvolvimento do estudante de uma atitude crítica em relação ao conteúdo e à multiplicidade de ofertas midiáticas digitais. Contudo, também é imprescindível que a escola compreenda e incorpore
mais as novas linguagens e seus modos de funcionamento, desvendando possibilidades de comunicação e também de manipulação, e que eduque para os usos mais democráticos das tecnologias e para uma participação mais consciente da cultura digital. Tudo isso é importante e a escola tem que ter esse papel, principalmente esse uso mais consciente, né? Ao aproveitar o potencial de comunicação do universo digital, a escola pode instituir novos modos de promover a aprendizagem. O que está muito em voga é as mídias na educação, né? Os games na educação, as redes sociais na educação, e a interação e o compartilhamento de significados entre professores e estudantes, né? Vai haver ali uma interação e o compartilhamento de significado entre professores e estudantes, isso também é muito importante. Além disso, e tendo por base o compromisso da escola de propiciar uma formação integral balizada pelos direitos humanos e princípios democráticos, é preciso considerar a necessidade de desnaturalizar qualquer forma de violência, deixar de ser natural qualquer forma de violência nas sociedades contemporâneas, tirar esse sentimento, né, que hoje os nossos educandos têm, que é natural certos acontecimentos violentos em sua vida, principalmente os educandos de áreas de periferia, incluindo a violência simbólica de grupos sociais que impõem normas, valores, conhecimentos tidos como universais e que não estabelecem diálogo com as diferentes culturas presentes na comunidade e na escola. Em todas as etapas de escolarização, mas de um modo especial entre os estudantes dessa fase do ensino fundamental, esses fatores frequentemente dificultam a convivência cotidiana e a aprendizagem, conduzindo ao desinteresse e à alienação e, não raro, à agressividade e ao fracasso escolar. Atenta à cultura distintas, não uniformes nem contínuas dos estudantes nesta etapa, é necessário que a escola dialogue com a diversidade de formação e vivências. Tem que considerar o diferente, tem que dialogar com o diferente, para enfrentar com sucesso os desafios de seu propósito educativo. A compreensão dos estudantes como sujeitos com história e saberes construídos nas interações com outras pessoas, tanto do entorno social mais próximo quanto do universo da cultura midiática e digital. Fortalece o potencial da escola como espaço formador e orientador para a cidadania consciente, crítica e participativa, fundamental para a nossa vida em sociedade. Nessa direção, o ensino fundamental, os anos finais, a escola pode contribuir para o delineamento do projeto de vida dos estudantes, ao estabelecer uma articulação não somente com os anseios desses jovens em relação ao seu futuro, como também com a continuidade dos estudos no ensino médio, esse processo de reflexão sobre o que cada jovem quer ser no futuro e de planejamento das ações para contribuir para esse futuro. Pode representar mais de uma possibilidade de desenvolvimento pessoal e social. Então nós temos aqui um papel de reflexão, um papel para o futuro, que é os futuros estudos do ensino médio, que nós vamos atuar na vida do estudante. São processos fundamentais que os anos finais da educação devem realizar. Agora, nós vamos começar o estudo de cada área do conhecimento. Nós vamos iniciar aqui pelas linguagens, né? E depois nós vamos seguir assim cada uma delas. Vamos tratar das habilidades, né, das competências e assim por diante. Então, aqui nós já iniciamos o processo de trabalho mais efetivo de cada área. Nós paramos esse vídeo por aqui.
voltaremos muito em breve com o nosso próximo vídeo da Base Nacional Comum Curricular. Se você ainda não curtiu, curta, compartilhe com seus amigos professores, deixe um recadinho para mim que me deixa muito feliz. E até a próxima. Fique com Deus.